um suspense policial brasileiro. É disso que a gente vai falar agora. É? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! 2:89. Com PH e Dani Taranha. Estreia nesta quinta-feira, dia 1º de outubro, Bom Dia Verônica, série original da Netflix, 100% brasileira, né? Com baseada baita no elenco. livro. Baita elenco. E a Baita gente vai elenco. conversar agora com o dono da bagaça. Ele que é o criador, é o dono, é o mestre supremo, é o líder geral de tudo. Rafael Montes. 2:89. E ele já tá aqui com a gente, Dani. É o Opa! dono da Verônica. Bom dia, boa tarde, boa noite, Verônica. E aí, Rafael, tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo, na medida do possível, né? Nesses tempos doidos que a gente está vivendo. Mas, Aliás, mas tempos bem, doidos, né? Muito animado. A gente falando em tempos doidos, e depois você vai falar sobre o conteúdo, né? Sobre o tema da série em questão, que, por incrível que pareça, né? Foi muito oportuno, né, Rafael? Porque tem a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Que inclusive foi agravado pelo momento que a gente está vivendo, mas isso a gente vai deixar para depois, porque primeiro você vai contar para a gente do que se trata a série, né? Para quem não conhece a tua obra, não leu o livro, do que se trata Bom Dia, Verônica. Bom Dia, Verônica é uma série de suspense, com muita ação também, que conta a história da Verônica, que é uma escrivã de polícia em São Paulo, na Delegacia de Homicídios de São Paulo, e que ela é invisível no sistema, né? Porque ela é escrivã, não é investigadora, delegada, ela é escrivã, que também é policial. E enquanto ela está trabalhando, um episódio chocante acontece na frente dela e a desperta, daí o Bom Dia, Verônica, a desperta para um caso de uma mulher enganada pela internet através de um golpe do Boa Noite Cinderela, né? Ela conhece um cara pela internet, sai para jantar com ele e leva um Boa Noite Cinderela. Enquanto ela investiga esse caso, um outro caso de uma outra mulher chega para Verônica. Essa mulher liga para Verônica e fala: meu marido é um assassino de mulheres. E é o segundo despertar da Verônica, e ao longo da série a gente acompanha ela investigando esses dois casos, aparentemente separados um do outro. Enfim, é isso. É uma série com muito suspense, muitas cenas tensas, muitas viradas, muita ação. E eu espero que o pessoal maratone. Ai, que demais. Eu queria te fazer uma pergunta, Rafael. Eu queria saber quais são as suas referências, porque, poxa vida, você é um cara super novo, criador de uma série baseada num livro que é teu também, junto com a Ilana, né? E esse mundo de investigação e tal. Eu não sei você, eu sou fissurada no Discovery ID, então... Só que eu sou um pouco mais velha que você, então talvez as minhas referências sejam outras, mas eu queria saber como é que surgiu esse livro e agora essa série. Se foi uma coisa que já foi pensado ou a série veio depois mesmo? Então, eu sou apaixonado por histórias policiais, de mistério, de crime, e a gente pode até falar depois sobre por que eu sou apaixonado. Eu fui buscar uma origem desse interesse tão grande por histórias assim, né? E eu tenho minha obra solo, né, em que eu fui escrevendo meus livros. Tem Suicidas, Dias Perfeitos, Jantar Secreto, O Vilarejo e Uma Mulher no Escuro. E em determinado momento eu conheci a Ilana Casoy, que é uma criminóloga e escritora incrível. E quando eu a conheci, eu falei: poxa, Ilana, a gente podia escrever um livro juntos. Ela nunca havia escrito ficção. Eu comecei a fazer sucesso com os livros muito jovem. Eu tinha 23 anos quando meus livros foram traduzidos e tal. E eu queria ter a sensação de começar de novo. Então, para a Ilana seria um começo na ficção, e para mim seria a sensação de começar de novo. Eu propus a ela escrever um livro em parceria e com um pseudônimo, publicado com um pseudônimo. O Bom Dia, Verônica foi publicado inicialmente pela autora Andrea Kilmore,
e Andrea porque é um nome masculino e feminino, e Kilmore porque era matar mais, né? Estávamos os dois matando mais. E é engraçado que quando a gente estava escrevendo, eu brinquei com ela, eu falei, você sabe que isso vai ser uma série da Netflix um dia. E eu falei brincando, assim, naquela época eu já trabalhava como roteirista, eu era roteirista da TV Globo, fazia algumas novelas, fiz uma série também na TV Globo. E a Netflix estava chegando no Brasil. E aí eu falei, olha, isso vai ser uma série da Netflix. Você me perguntou das referências. Eu cresci vendo thriller policial. O primeiro que eu me lembro é O Colecionador de Ossos, que eu assisti e fiquei morrendo de medo de andar de táxis logo depois. Porque, gente, o escritor de histórias de crime, ele é, antes de tudo, um grande medroso. Isso é importante ser dito, né? Por isso que a gente escreve as histórias que escreve, porque temos medo. E O Silêncio dos Inocentes é outra das minhas grandes influências. Quando a gente começou a escrever o Bom Dia, Verônica livro, eu falei, vamos fazer O Silêncio dos Inocentes brasileiro. A Ilana, ela é especialista em serial killers, que é um tema muito americano, muito europeu. E existem assassinos em série no Brasil, a Ilana já estudou vários deles. Falei, vamos criar um da ficção que traga um clima brasileiro, ainda que tenha um alcance universal. Anos depois, então, quando a Netflix me procurou querendo uma série policial, eles queriam um thriller, eles não sabiam exatamente o que eles queriam, eles me procuraram pela minha carreira de roteirista e escritor, e eu propus adaptar Bom Dia, Verônica, da Andrea Kilmore. Eles não sabiam que eu era o autor do livro, um dos autores do livro. E então eles aceitaram fazer a adaptação, e foi muito, muito interessante, porque é isso, eu acho que é uma história que tem um alcance, para quem adora histórias de suspense, vai encontrar ali esse tipo de conteúdo, mas ao mesmo tempo, em outras camadas, a série discute assuntos importantes, ela provoca, ela cutuca feridas, ela denuncia a violência doméstica. É longe de ser uma série panfletária, não é essa a intenção. A intenção é entreter e fazer pensar. Eu sempre achei, como consumidor mesmo, que a boa literatura, os bons filmes, as boas séries são aquelas que entretêm e fazem pensar. E era esse o objetivo quando eu criei a série. Exatamente isso, né? Porque eu falei isso na abertura, porque a violência doméstica, com a pandemia, ela aumentou, né? E quando eu digo que a série foi oportuna, não que a série foi oportunista, porque já desde 2017 que você está em contato com a Netflix para colocar essa série em prática, né? Então, quer dizer, foi uma coisa oportuna e não oportunista, né, Rafael? Eu diria que é tragicamente oportuna, né? Porque a pandemia, né, a situação de pandemia e por isso mesmo de homens e mulheres estando mais em casa, não é a origem da violência doméstica, né? Ou seja, a gente não pode justificar que o homem faz o que faz porque ele está em casa, pobre coitado, não é isso. Mas é potencializador, ou seja, um marido que já é abusivo, estando em casa, infelizmente, aumentam as situações. E é muito interessante porque a Netflix tem criado mecanismos de que a série, por si só, né, não dá conta de tratar de toda a complexidade desse assunto. E então, por exemplo, ao final de cada episódio tem uma mensagem incentivando a denúncia de mulheres que sofrem violência doméstica e várias outras ações que a Netflix tem feito para que a campanha da série, de algum modo, complemente a mensagem que a gente acaba passando pela dramaturgia, pelo gênero thriller policial, que é o que a série é. Entendi. Eu fiquei curiosa quando você falou que existia um episódio na sua vida que te fez ter interesse por esse mundo de investigação. Eu queria saber o que é. Queria que você contasse. Não, na verdade não é um episódio específico, né? Eu sempre fui fascinado pela mente humana. Eu acho que o escritor, ele é necessariamente um sujeito curioso. O ser humano me intriga. E escrever sobre literatura, escrever histórias policiais, de crime, de mistério, de algum modo, tratar do ser humano, né? Tratar de violência é tratar do ser humano, né? O ser humano
entre todos os animais, é o único que pratica violência por motivos banais, né? Como ciúme, inveja, interesse financeiro. Os animais não, eles praticam violência uns contra os outros para sobreviver, né? Para comer. Mas o ser humano não. Então, quando eu percebi que a literatura policial era uma boa maneira de contar uma boa história, mas, além disso, investigar as questões humanas, foi aí que eu sinto que eu ganhei uma potência maior como escritor, sabe? Não foi proposital, não, de cara. Eu escrevi um primeiro livro chamado Suicidas, que trata de suicídio entre jovens, e o livro impactou muitos jovens que leram o livro e vieram falar comigo. E aí eu percebi esse alcance que a história poderia ter. Depois eu escrevi um livro chamado Dias Perfeitos, que trata de uma relação abusiva, de um amor obsessivo. E mais uma vez, o livro foi muito adotado em escolas, o Dias Perfeitos. E a quantidade de meninas, de alunas, que ao final de palestras, por exemplo, até pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, passaram a me procurar e dizer: poxa, Rafa, eu li esse livro e percebi que vivia uma relação abusiva. É enorme a quantidade. Então, eu passei a perceber que as histórias, as narrativas, têm esse potencial de entreter e, além disso, tem uma dimensão social. E por isso que eu acho que eu me interesso tanto por temas de violência. Porque a violência é, antes de tudo, humana. Não, isso que você Agora, Rafael, falou... Vai lá, Dani. Não, isso que você falou é muito importante, porque eu, como me interesso também por esse tema de investigação, de séries e esse tema policial, eu gosto de ver e entender até onde pode ir a mente do ser humano, né? É uma coisa que eu acho que você também fica pensando, tipo assim, como é que pode essa pessoa chegar a esse ponto, nesse nível, esse tipo de coisa. E agora, só que o outro lado da história também é muito real, porque às vezes a gente, quando está vendo uma situação, a gente percebe assim, mas como é que essa pessoa não percebeu isso antes? E realmente as pessoas não percebem isso, as pessoas demoram para perceber certas coisas. Eu estou dizendo isso porque eu também sofri uma relação abusiva e demorei muito tempo para perceber que era. Então eu acho que esse tipo de conteúdo serve de alerta e é de extrema importância para mulheres e homens, enfim, de qualquer faixa etária, porque realmente tem certos comportamentos humanos que a gente acha que é normal, que a gente acha que é moralmente aceitável, e depois a gente percebe que as coisas não são bem assim. Então eu acho muito bacana que a Netflix também tenha colocado esses avisos e tal, porque é uma questão que agora, ainda mais na pandemia, tem aumentado bastante, e é bom a gente dar um alerta geral aí. E a violência doméstica e o machismo, né, são criações dos homens, né? Então, se nós criamos o problema, nós também temos que fazer parte da solução, né? Então, ou seja, compete a todos nós, homens e mulheres, tratar desse assunto, né? E a série, nesse sentido, eu tive uma equipe de roteiro, a Ilana estava na equipe de roteiro, tinha também a Carol Garcia, e era muito interessante a gente, nas discussões de como a gente trataria do assunto, sempre com cuidado para que a violência não tivesse um fim dramatúrgico, e sim um fim de alerta. A gente foi conversando como a gente contaria essa história, né? E a série mostra o que se chama o ciclo da violência doméstica, ou seja, mostra como funciona toda a jornada que faz o marido abusador, e então a mulher, e depois ele pede desculpas, e a mulher acredita que ele não vai reiterar, ele não vai voltar a cometer o erro, ele fala: não, eu juro que é a última vez, e ela acredita, e por isso continua. Então eu acredito que é bem possível que muitas mulheres tenham exatamente essa reação que você falou, de se verem na tela e falar: caramba, isso que eu vivo é uma relação abusiva, isso não está certo, isso não é normal. E eventualmente, para quem não vive, também vai passar a entender que aquele ditado, né, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, não vale mais. Mete a colher sim, mete a colher, o garfo, mete tudo, né? Porque assim, é um problema de todos nós. Então, eu lembro que quando
a gente discutia essa questão do ciclo da violência doméstica, muita gente falava, mas eu não entendo por que a mulher não sai. Ela não sai porque não quer. E vendo a série, talvez você entenda, eu espero que sim, que não é tão simples assim, né? Que há gaiolas, que há prisões que são invisíveis, né? Não, e há prisões que duram durante séculos, né? Tem prisões aí que a mulher, que nós estamos, assim, dentro, que não é de séculos atrás. Então, sair de certas gaiolas que duram séculos é um processo tanto quanto demorado, que envolve estrutura familiar, envolve psicologia, envolve uma série de coisas. Então, a gente nunca pode julgar o outro, né? Tem que tomar ou não certas decisões. Ainda que a questão da violência doméstica é engraçado, porque é curioso, porque acaba sempre sendo o principal assunto, a série trata muito de outras violências de gênero, né? Também no outro caso que existe, que é muito comum, assim, a Ilana traz essa bagagem dos casos reais, né? Da mulher bem-sucedida que se encontra pela internet e é sedada e é enganada, e mais, tem vergonha de denunciar, porque para ela é uma humilhação denunciar. Ela sabe que ela vai ouvir perguntas absurdas como, você bebeu? Que roupa você estava vestindo? Né? E então a série também toca nesses pontos frágeis e importantes de maneira, eu espero, muito orgânica com a história, né? Porque isso também é uma coisa muito importante, nunca perder de vista a história. É uma história que eu, até agora, pelo que eu tenho escutado das pessoas, ninguém consegue parar de ver. Você começa a ver, você fica preso, gancho atrás de gancho, a cada 10 minutos tem uma virada. E isso é muito importante, porque não pode ser apontando o dedo, não pode ser feito através de uma lição de moral. Não é essa a intenção. A intenção é dar entretenimento, mas com substância. Agora, Rafael, eu queria que você falasse do elenco, né? A gente tem aqui na ficha a Tainá Miller, né, que é a Verônica, o Du Moscovis, Camila Morgado, Antônio Grassi. Você participou da escolha desse elenco? O que você pode dizer? Encaixaram direitinho com aquilo que você estava pensando em relação aos personagens? Olha, para mim esse processo todo da série, da feitura da série foi muito enriquecedor. Eu na série, né, trabalhei como roteirista-chefe, criador da série, ou seja, eu levantei a adaptação do livro para o audiovisual e, além disso, entrei como produtor executivo. E a função de produtor executivo é justamente essa, de manter a Netflix me dizia muito isso, os executivos da Netflix, manter a marca autoral, né, assim, manter, mesmo que quando entrassem todos os outros personagens que ajudam a compor uma série, né, a direção, a fotografia, a maquiagem, o figurino, os atores, eu estivesse ali acompanhando. Então, é assim que se faz nos Estados Unidos, com muita frequência, mas no Brasil é um modelo muito raro. Aqui, em geral, a gente ainda tem a soberania do diretor. E, felizmente, o Zé Henrique Fonseca, que é o diretor-geral da série, foi muito gentil em estabelecer o diálogo, né? Então, durante todas as fases do processo, seleção do elenco, leitura, seleção das locações, set de filmagem, eu estava lá todo dia, a Ilana também, e depois também nos episódios montados. E aí, agora, só em relação aos atores, que você me perguntou, é muito interessante porque eu percebi que, além de manter a marca autoral, só funciona quando todo mundo dá a sua marca autoral. Ou seja, a série é necessariamente a soma de todas as marcas autorais, né? E isso é muito potente. Quando os atores entraram para o projeto, a Tainá foi a primeira delas a entrar, eu e Ilana conversamos muito sobre a Verônica, né? Porque a Verônica existia no livro. E ainda que a da série fosse diferente. A Tainá, um belo dia, tomou para si a personagem. Eu estava no set de filmagem quando a Tainá falou, olha, Rafael, a Verônica usa piercing no nariz. Eu falei, mas eu nunca pensei nisso. Aí ela falou, pois bem, mas ela usa. E fez todo sentido. Eu acho que a Tainá construiu uma Verônica
que tem uma curva de transformação muito interessante. Ela vai se saturando em todo, como você bem disse, Dani, com esse machismo de séculos, sabe? Que vai se acumulando. Ela vai se saturando ao longo da série e é muito potente ver como ela faz isso. O Du, que viveu, o Du Moscovis, tão conhecido por papéis de gente boa, né? Foi fazer um vilão desse que requer uma imersão no set de filmagem. Era muito curioso, ele precisava de um tempo e era como se ele se transformasse. Eu acho que ele buscava o pior dele, sabe, para fazer as cenas. Era muito forte ver a transformação dele no set de filmagem. Quando ele chegava de manhã, né, no horário marcado, e a gente conversava, e aí ele ia para o figurino, para a maquiagem. Quando ele voltava era outra pessoa, você não conseguia falar com ele tanto, assim, era muito interessante, realmente, assim, e a Camila, ela para mim é um acontecimento como atriz, e ela também mais uma, que nem a Tainá, que também é outro acontecimento, na série especificamente eu acho ela brilhante, a Tainá, e a Camila, ela, durante uma cena também, ela falou, olha, a Janete fuma. E eu, mais uma vez, falei, cara, eu nunca pensei que ela fuma. Ela, pois bem, ela passa o dia em casa, ela fuma. Eu tenho certeza que ela fuma. Eu vou gravar uma cena fumando, o que você acha disso? Posso? Eu falei, o que eu posso dizer? Claro que pode. Então é isso, é interessante como cada área vai somando para que chegue no resultado final. Queria falar agora sobre trilha sonora, porque eu vi também na ficha Dado Villa-Lobos e Roberto Schilling, né? E no trailer a gente tem uma música da Elza Soares. Como é que foi também a tua participação? Porque você falou que cuidou de tudo, né? Como é que foi a participação tua na composição da trilha sonora, nessa escolha do que vai? Qual é a pegada da trilha sonora? O que você pode falar pra gente? Gente, a trilha sonora realmente é um personagem à parte nessa série, né? É brilhante o trabalho que eles fizeram. O Dado um dia foi no set de filmagem e quando eu soube que ele faria a trilha, eu fiquei muito feliz e porque, enfim, sou fã do trabalho dele e fiquei muito feliz depois de descobrir que ele também já havia lido meus livros. Então, foi um encontro muito, muito legal. Algumas músicas da série já estavam no roteiro, porque eu queria muito fazer uma brincadeira, um jogo mesmo de ressignificação das músicas. É uma coisa que o Tarantino faz com muita frequência e ele é outra das minhas grandes influências. Né? Ele pega uma música que você conhece de determinada maneira e ele transforma essa música, ele cria outra coisa. Por exemplo, tem uma música É o Amor, né? Que é a balada romântica de tantos casais, né? E essa música estava já no roteiro que seria, enfim, assim. Mas, por exemplo, a música da Elza Soares, Maria da Vila Matilde, é um ganho assim, impressionante. A primeira vez que eu vi essa música já no corte do episódio, né? Porque o trabalho da trilha entra nos cortes dos episódios, ele vai fazendo a trilha. Eu comecei a chorar. Eu fiquei toda arrepiada e comecei a chorar. Falei, gente, eu não acredito. Que ideia genial. Como a música traz todo um novo significado. A música tem na série e a música acabou sendo também a música do trailer, né? E potencializa o que a gente já queria dizer no texto, o que o diretor queria dizer na direção, o que os atores quiseram dizer fazendo os personagens. A música é como se de algum modo envelopasse tudo isso e falasse, olha, pronto, estou entregando. Né? Então, assim, realmente eu acho um grande ganho. Como você perguntou o que eu fiz quando eu soube da música, a única coisa que eu fiz foi ligar para o produtor e falar, meu Deus, que coisa maravilhosa, que ganho, que importância, né? Porque a Elza Soares é uma das minhas artistas favoritas e eu acho impressionante como ela tem se reinventado, lançando tantos álbuns recentes incríveis, né? Ela é uma cantora jovem, porque ela se reinventa a cada álbum. Então, é uma música que eu já tinha escutado muitas vezes, mas ver inserida naquele drama, para mim ressignificou uma música que eu já tinha escutado tanto. Trabalho brilhante dos nossos trilheiros.
Que demais. Existe já a possibilidade de uma continuação? Porque você pode falar assim, mas nem estreou ainda, mas, gente, Netflix já pensa lá no futuro, né? Quer dizer, o pessoal fala que não, mas já está programada a segunda, terceira, o spin-off, não sei mais o que, já está no esquema. Você pode falar alguma coisa sobre isso ou está muito cedo ainda? Então, sem dúvida, temos ainda muitas histórias para contar de Verônica. Eu e Ilana já estamos escrevendo o livro Boa Tarde, Verônica. E, claro, temos o desejo enorme de que a série tenha também continuação. O final da temporada tem um gancho que eu adoro. Então, eu espero que sim, tenhamos a segunda temporada. Mas a gente depende do público, que sempre o que é muito bom, sempre é o juiz de tudo, né? Então, eu espero que o público abrace essa história, entre nessa aventura de suspense e ação e cobre que venha mais aventuras da Verônica pela frente, que se o público quiser, sem dúvida, nós vamos entregar. Rafael, você acabou de completar 30 anos, você já fez tanta coisa, cara. Qual é a tua próxima meta? O que mais você quer cumprir? Você já teve um monte de livro já vendido, agora série na Netflix, você é um roteirista já há bastante tempo, apresentou programa de TV, tem coluna em revista, teve coluna em jornal. O que mais você quer, cara? Cara, então, eu sempre quis comunicar. O trabalho de escritor é muito solitário. E vocês já notaram, eu sou bastante falante, né? Ou seja, aquela ideia do escritor que fica quieto em casa e que não quer conversa com ninguém, não é o meu caso. Eu adoro bater papo, eu adoro conhecer pessoas. E então eu sempre tive essa sede de alcançar o público. Eu sempre gostei de ter leitores. Às vezes, na literatura, há essa ideia de que pega mal você ser muito lido, né? Enfim, se é tão lido, não tem como ser tão bom. E eu nunca acreditei nisso. Os autores que eu gosto são autores que se comunicam com um grande público, que contam histórias que emocionam, que tocam num lugar profundo. Eu acredito que todo drama é universal. E então eu consegui isso através dos meus livros. Eu mantenho muito contato com os meus leitores nas redes sociais, no Instagram, sou bastante presente. Então a ida para o audiovisual, para mim, foi muito natural. Era uma maneira de comunicar ainda mais, de chegar num público ainda maior. Te confesso que eu não esperava chegar tão rápido na Netflix, que é isso, gente, é um frio na barriga, são 190 países, tradução em bando de língua, então é realmente maravilhoso e um pouco assustador. mas eu fico muito feliz de ver o meu trabalho chegando a mais gente, um maior alcance. O que eu posso te dizer que eu vou continuar fazendo, que é o meu objetivo, é continuar contando histórias que comuniquem, que emocionem, que engajem, tanto na literatura, como no cinema, como na televisão. É isso que eu sei fazer, é isso que eu gosto de fazer, então eu vou continuar fazendo. Eu já posso te considerar eu posso estar exagerando, provavelmente estou. Já um mestre para essa geração na literatura. Você já consegue dar conselhos para quem está começando? Porque você começou jovem, você ainda é muito jovem e já conquistou muito. Eu quero saber assim, para quem pensa em ser escritor, aquela pessoa que costuma escrever aquelas coisas, esconde até aquele clichê, né? A pessoa escreve só para ela, nunca mostra para ninguém. O que você aconselha uma pessoa que está afim de viver como escritor, viver de livros num país em que se lê tão pouco? Olha, é uma ótima pergunta e eu acredito que a coisa que você mais tem que fazer e que é a mais difícil, e cada vez é mais difícil, você tem que ser autêntico, você tem que escrever as histórias em que você acredita. Quando eu comecei a escrever, eu venho de uma família de classe média baixa. Eu não conhecia ninguém do meio artístico, não conhecia nem... Meu pai não é amigo de nenhum editor, minha mãe não tem contato com nenhum editor, nada disso. Eu venho de uma família absolutamente distante do cultural. Meus pais sequer gostam tanto de ler. E eu escutei que era impossível ser escritor. Aí depois era impossível ser roteirista, porque era uma patota e só poucas pessoas conseguiam virar roteiristas. Depois eu escutei que literatura policial no Brasil não vende, que todo mundo só quer ler os nórdicos.
Depois eu escutei que série no Brasil é mal feita, só série fora que é bom. Então eu já escutei de tudo e ainda assim, o que eu fiz? Fui fazendo o que eu acreditava. Eu sempre escrevo. É engraçado que ainda que eu queira comunicar ao público, como eu falei, eu gosto desse diálogo com os leitores e com os espectadores, o primeiro leitor, o primeiro espectador sou eu. Eu não consigo escrever pensando nos outros. Eu escrevo pensando em mim. Eu escrevo pensando no que eu gosto, no que eu acho que é o certo, no que eu acho que é o melhor. E porque eu acredito que eu sou o único que eu consigo tentar agradar. Às vezes nem eu consigo me agradar, mas pelo menos eu tento. E eu fico muito feliz, depois de feito esse trabalho, de ver que atinge outras pessoas. Mas isso é por um motivo muito simples. O drama é universal. A mulher alemã, o homem americano, o jovem francês e os brasileiros, todos, ainda que por questões culturais diferentes e tal, somos todos unidos pela questão humana. Então, quando você vai no ser humano, você consegue alcançar e tocar fundo. Tanto que eu acho que o Bom Dia Verônica, a série, é um thriller, é suspense, tem claro, cenas de violência e tal, mas eu acredito que que é bem possível de agradar pessoas que não estão acostumadas a ver um thriller. Então, se você, por exemplo, nunca viu um thriller porque tem medo, porque não gosta, porque fica nervoso na cena de violência, nervoso ou nervosa, eu acredito que você tem que dar uma chance a Bom Dia Verônica. Por quê? Porque tem esse lado humano. Eu já vivi isso muito nos meus livros. Eu canso de ter gente que me fala, olha, eu não leio tanto policial, mas eu gosto dos seus livros. Porque eu acho que é isso, a violência não é o fim. A violência é uma maneira de mostrar o ser humano. Ah, que legal. Eu tenho uma curiosidade. Você gosta de suspense policial? Escreve sobre isso? Assiste filme relacionado a isso? Trabalha com a Ilana, que é uma pessoa especialista, né, nessa área. Você acha que existe crime perfeito? Olha, se eu te responder essa pergunta, eu posso ser preso. Tô brincando. Porque eu vou dar um exemplo meu. Eu, às vezes, estou assistindo esses programas policiais que eu adoro, Discovery ID, enfim, filmes desse tipo, e eu fico pensando assim, será, lógico, gente, é tudo uma ficção, pelo amor de Deus, eu não tenho nenhuma intenção homicida, mas é uma coisa que às vezes eu penso, será que eu conseguiria esconder, sabe assim? Não que você vá fazer isso, mas são coisas que às vezes eu assistindo uma série, um filme, ou lendo, às vezes, será que eu conseguiria? E aí eu fico pensando se existe um crime perfeito. Você já se perguntou para quem você ligaria? Já me questionei sobre isso também. Preciso esconder isso aqui, quem vai me ajudar? Do contato. Tô com medo de você. Imagina. Eu nunca pensei nisso. Altas revelações da conversa. Não, gente, mas é verdade. É só você assistir um pouco, né? Que você já fica pensando, mas poxa vida, se eu tivesse que fazer tal coisa, será que eu, né? Se acontece aqui, de repente, o que a gente faz? Entendeu? São coisas que a gente pensa. E eu acredito que a Ilana é uma ótima pessoa para se conversar sobre esse assunto. Aliás, eu acho que o Rafael... Eu ligaria para a Ilana. Só uma curiosidade em relação à Ilana, Dani e Rafael. Rafael provavelmente não sabe disso, a Dani acho que lembra. A Ilana, ela trabalhou junto com a 89, na época que a gente fez a campanha contra as armas, a campanha Vivo Sem Armas, no começo dos anos 2000. Então, já é uma parceira de algum tempo da 89, a gente já... E ela é sobrinha... Não, ela é sobrinha do Boris Casoy. Do Boris. E prima do Serginho Groisman. Sim. Eu acho que ela... mas eu acho que ela não ligaria pro Serginho. Eu acho que não. O Boris, eu tenho a minha dúvida. Talvez sim. O Serginho não. O Serginho não tem cara de quem ajudar, não. E a Ilana, gente, é uma pessoa fascinante, porque ela é uma mulher que se reinventa, sabe? E é muito interessante, a gente conversa muito, a gente se fala basicamente todos os dias.
eu falo para ela como ela me ensina não só na troca criativa, mas também na vida, né? Assim, porque ela é uma mulher hoje de 60 anos, que há alguns anos atrás nunca tinha feito um livro de ficção, e eu falei, vamos fazer um livro de ficção lá, fui lá cutucar ela. Ela falou, Rafa, eu nunca acreditei que a gente ia conseguir fazer isso, porque eu sou difícil de trabalhar, ela diz, e fizemos. Depois, com a adaptação da série, ela podia ter vendido os direitos e deixado para lá. Eu falei, Ilana, você vai ser roteirista. E ela topou, entrou, estava na sala de roteiro, escreveu o roteiro. E isso, uma mulher de 60 anos, ou seja, você sempre pode mudar, você sempre pode se reinventar, você sempre pode aprender algo novo. Então, quando você me pergunta o que eu ainda quero fazer com 30 anos, sei lá, eu posso querer fazer malabarismo, teatro, tem tanta coisa ainda para eu inventar, quadrinhos, letras de música, além de continuar fazendo série, fazendo livro, fazendo filme. Então, ainda tem muito caminho pela frente, e a Ilana me mostra muito isso, né? Como nunca é bom você ser colocado numa caixinha e falar, então você é o cara que escreve livros e faz séries. Pode ser que faça isso, continue fazendo isso, mas tem outras coisas que eu posso passar a fazer também. Boa. Rafael Montes, obrigado demais pela tua entrevista. Sucesso, mais sucesso ainda. Não para, que eu sei que você não tem a menor intenção em parar. E faz o convite aí para quem está assistindo, curtir a partir de quinta-feira, agora dia 1º. Bom dia, Verônica. Fica à vontade. Convido todo mundo que adora uma história tensa, com muitos ganchos, muitas viradas. Tenho certeza que quem começa não vai conseguir parar de ver. Bom dia, Verônica. Dia 1º de outubro, com um elenco incrível. Tainá Miller, Camila Morgado, Du Moscovis. E eu espero que vocês embarquem nessa história. E depois venham me dizer o que vocês acharam, por favor. Só me procurar nas redes sociais, que eu estou lá. Eu vou adorar bater papo com vocês, porque, como vocês viram, eu adoro bater papo.